Vamos falar um pouco sobre o meu trabalho com a professora Gisele para análise de técnicas de representação de aspectos sintáticos e semânticos em árvores de programação genética. Vamos trabalhar nessa estrutura de tópicos. Algoritmos genéticos são uma técnica de otimização que resolvem vários problemas complexos sem diretamente instruí-los como resolver. Um ponto importante neles é a convergência. Você precisa sempre garantir uma diversidade adequada para garantir que o algoritmo chegue à solução desejada. Quando você tem uma função com termos muito complexos, como exponenciais, logaritmos, operações trigonométricas, regressões lineares não funcionam tão bem assim. Polinomiais também não. Então, dependendo da sua aplicação, principalmente em situações de engenharia, física, química, você não pode tolerar com esse erro. E regressões simbólicas servem para isso, você conseguir pegar operadores arbitrários e descobrir a função. O problema delas é que elas são muito complexas de treinar e elas geralmente são representadas como uma árvore sintática. Programação genética é uma técnica de resolver regressões simbólicas através do uso de algoritmos genéticos. E a sua população, nesse caso, vão ser árvores de expressões que você vai fazer mutações e tudo. Esse algoritmo tem um problema muito sério de convergência. Você precisa tunar os hiperparâmetros muito bem para conseguir garantir que ele chegue a uma resposta e não fique preso em um mínimo local. Durante o treinamento de uma rede neural, ela vai aprender a representar o dado de entrada em uma representação vetorial intermediária. Isso que a gente chama da representação, o espaço latente, o embedding dela. E com isso, nós conseguimos aplicar operações vetoriais nessa entrada. E com a saída disso, fazer tarefas como predição, classificação, reconstrução, etc. Na direita, nós temos um gráfico com diferentes níveis de fitness sharing. Fitness sharing consiste em você permitir que o seu algoritmo genético mantenha soluções subótimas, ou seja, você penaliza que as soluções que ele está explorando sejam muito próximas, de forma que o exploration do espaço seja sempre grande. Você não fique preso numa convergência prematura. E embeddings são muito bons para o caso de árvores, porque você consegue facilmente medir distância e semelhança entre eles. Coisa que com uma árvore de expressões clássica você não consegue com tanta facilidade. Então, se você trabalhar, por exemplo, com uma semelhança estrutural, você consegue melhorar o fitness sharing de forma a garantir que ele não só procure soluções com fitness diferente, mas soluções com formas diferentes. GNNs são redes neurais específicas para grafo. A entrada dela vai consistir em alguns mecanismos de extração de vizinhança, passagem de mensagem, etc., para você conseguir inferir um grafo para a entrada da rede neural. E essa tarefa aí específica é um autoencoder, em que consiste em você otimizar a reconstrução da estrutura a partir do seu embedding. Você conseguir uma representação bidirecional, você codificar e decodificar. Vamos falar um pouco agora do trabalho do Vitor, Matheus e Gisele sobre aprendizagem de apresentações para árvores de regressão. Esse artigo encontrou uma técnica muito boa para representações semânticas de árvores e ele consiste em um transformer que otimiza encoding e decoding. A entrada ela é devidamente linearizada, é adicionado um padding para garantir o tamanho adequado de entrada e o encoding é treinado, em seguida avaliado em diversas tarefas, incluindo principalmente fitness sharing, que eu falei mais cedo. Um problema dessa representação é justamente a linearização, porque você pode ter problemas com representações que são linearmente diferentes, mas são semanticamente equivalentes, e o contrário também. Você tem representações que parecem muito, mas que são completamente diferentes no meio. E boa parte do meu trabalho no POC 2 consiste em melhorar isso. O POC 2 consistirá na consolidação do modelo desenvolvido no POC 1 para estabelecimento de métricas comparativas e desenvolvimento de protótipos que tentam otimizar essas métricas. Os protótipos seguirão duas linhas. Uma delas é otimizar o modelo original em si, com transformes linearizados, e o segundo será uma mudança de arquitetura, para utilizar GNNs. Essa parte foi substituída pela parte seguinte, que se mostrou mais frutífera.
se mostrou necessário uma solução mais complexa de MLOps para conseguir gerar um pipeline de experimentação, coleta e análise, porque eram experimentos demais, parâmetros demais e muitos gráficos. Isso agilizou muito o trabalho. Uma vez que estava desenvolvido, a gente acabou usando a MLflow e optamos também por experimentar com novos critérios de linearização, principalmente pós-fixo e uso de constante único. E essa expressão matemática dá um identificador entre 0 e 3 para identificar uma run. O MLflow, ele te dá um painel que você consegue, para um dado experimento, ver as execuções que ele tem. Então, essa aí, por exemplo, eu fiz uma query de um tamanho de embedding 32, um tamanho de geração 10, e agrupei pelo tamanho da população. Então, eu consigo direto aí pelo painel, clicando nas runs, e em compare ou em chart, analisar as métricas delas. Em compare, eu poderia, por exemplo, abrir uma variável, uma visualização dessas, em que eu consigo escolher os parâmetros de entrada e as métricas de saída e analisar tudo que divergiu entre uma run e outra com base no que eu coletei. Recapitulando, esse é o fluxo de dados que nós temos. A gente tem uma base de dados real, tabular, e ela passa por um regressor simbólico para virar uma base de dados sintética de árvores. Então, mesmo que você comece com uma base de dados que exista, o final dela não existe, ele é derivado. Geração de dados sintética se mostrou uma área muito frutífera para pesquisa no POC 2 e nós identificamos algumas melhorias, entre elas essa questão de limpeza de dados. Como eu mostrei, os dados de árvores são sintéticos e acabou que vários deles eram duplicados e isso gerava uma base que parecia muito grande, mas na verdade era muito pequena. Já chegou a ter execuções que tinham 80% da base duplicada. Então isso era muito sério. E outro ponto é vazamento do treino-teste, que acabava inflando a acurácia do modelo, sendo que ele estava meramente decorando a parte de teste durante treino, e isso é um indicativo errôneo de qualidade. Outro ponto foi a melhoria de diversidade. A gente acabou conseguindo, com essas técnicas e mais umas outras que eu não vou descrever aqui, aumentar bastante a qualidade do modelo conforme o dataset aumenta de tamanho. E aqui a gente tem um exemplo nesse parallel chart, em que eu aumentei o tamanho de treino umas 2 vezes e o erro de treino, acurácia e erro de reconstrução melhoraram bastante. Erro de reconstrução eu quero que seja o menor possível, teste perda a menor possível e acurácia a maior possível. Um viés muito grande é justamente o uso de datasets. Como vocês podem ver com esses plots, vários deles têm alturas diferentes para métodos diferentes. Então, quando você usa um dataset desses para treino e um deles para teste, por exemplo, você introduz viés, porque esse modelo viu muito menos árvores com aquela altura específica. Combinados e os 3 métodos de inicialização de árvore que a gente acabou fazendo para gerar diversidade foi juntar todos os datasets, juntar todos os métodos de inicialização e aplicar uma regularização na diversidade. Foi usar Live on Out. Nós escolhemos um dataset de dimensionalidade parecida com o treino para teste e treinamos árvores a partir dele. Removemos as semelhantes, removemos vazamento e regularizamos. Implementamos um parâmetro de paciência, que quer dizer que se, por exemplo, em 5 epochs você não melhorar significativamente, que seja piorar ou não melhorar o suficiente, ele para. Isso diminuiu o tempo de treino em 5 vezes, mais ou menos, junto com a regularização. Coletamos métricas extras e downstream test, que eu acho que é a parte mais interessante nisso aqui. Se você for olhar apenas para perda, ela é sempre muito parecida, perda e acurácia. Só que você precisa de uma outra métrica para você comparar modelos e principalmente experimentos, porque o erro é muito baixo em todos, a acurácia é muito alta em todos. Você precisa de outro jeito de descobrir o que está acontecendo. E a gente usou 2 downstream tasks principais: agrupamento e uma outra matemática, que eu não coletei muita métrica para mostrar, mas a de agrupamento a gente quer, por exemplo, que o erro de reconstrução através de um método de agrupamento como TSVD, TSNE, PCA seja baixo, que ele consiga reconstruir a partir daqueles dados, e que o explain variance ratio dele também seja alto, que os vetores escolhidos somados expliquem boa parte da variância dos dados, ou seja, que existe uma correlação positiva e alta. A análise que nós fizemos dos dados, a mais interessante delas é a de comparação dos 4 experimentos, e ela precisou de todas as outras antes, principalmente a do tamanho de embedding e
dimensionalidade dos dados versus tamanho do treino versus métricas, que era um gráfico triplo, e a gente conseguiu chegar num valor legal para conseguir otimizar os parâmetros do experimento. E perda de treino, você pode ver que depois de 10 epochs ela é virtualmente zero. Então o modelo rapidamente aprende. A acurácia também é bem alta entre os tipos de experimento, e dá para ver que o experimento 3 e 2, que são os que têm o pós-fixo, são os melhores, eles têm os menores perdas em geral. A perda de teste está muito parecida, que pode ignorar o do meio, mas a perda de treino diverge um pouquinho, e a acurácia deles é muito parecida com a dos outros, mas nas downstream tasks que ele brilha. O experimento 2, ele tem, e o 3 tem um erro de construção baixo, comparativamente com os outros, e o experimento 2 em específico tem um variance ratio mais alto que os demais, nesses dois algoritmos aqui, que evidencia que ele é ligeiramente melhor que eles. Isso aqui pode ser aprimorado em outras downstream tasks mais específicas, mas já dá uma noção geral do que está acontecendo. Estamos trabalhando para conseguir melhorar a downstream task, que se mostra como um caminho frutífero para a validação adequada do modelo, e usar isso de benchmark para treinar GNNs e outras arquiteturas. Com as métricas e parâmetros que temos agora, a geração de dados sintética é boa o suficiente para já mover no futuro próximo para GNN, e planejamos fazer isso em meu mestrado.